A mulher está cozinhando para o namorado cego. Ela despejou a comida na panela. Até colocou pontas de cigarro. O namorado provou um pouco. O gosto da comida é estranho. Ela disse a ele para não ser mais exigente. Você acha que ela é muito cruel, não é? Se você sabe o que ela passou, vai sentir pena dela. 8 anos atrás, Sejong morava em uma pequena cidade. Ela é a única vendedora do parque de diversões local. A mãe da Sejong é surda-muda. Eles vivem dependentes um do outro. A mãe espera que a filha se case logo. Sejong acha que os homens da cidade são todos ruins. Deus enviou um professor de Seul para ela. Por questão de dignidade, o professor chega à cidade para lecionar. Quando se conheceram, eles se entreolharam. Os olhos da Sejong estão cheios de curiosidade. De onde é esse homem? Olhando para os velhos, o professor se sentiu deprimido. Seu trabalho é ensiná-los a escrever. Ele não quer ficar lá, mas ele não tem outra escolha. Ele está esperando o anúncio de retorno da universidade. No dia seguinte, Sejong encontrou o professor. Por meio da conversa, ela descobre que ele é professor de literatura na Universidade de Seul. O importante é que ele é muito bonito. Sejong olhou para ele com admiração. Então Sejong apareceu na sala de aula. Quanto à aparência de Sejong, o professor não se sentiu surpreso. Ela não entende o que ele ensina, porque ela está apaixonada por ele. Depois da aula todos comem juntos. Um velho brincou com Sejong. Eu ouvi que você foi ao encontro ontem. Quantos filhos você vai ter? Sejong timidamente saiu. O professor também a seguiu. Eles caminharam juntos, sem dizer uma palavra. O professor está bastante confortável. Enquanto isso, Sejong está confuso. Eles foram a um restaurante. Depois de beber, eles conversaram mais. O professor falou sobre a razão de vir a esta cidade. Ele insistiu que foi caluniado pela estudante. Neste momento, o telefone dele tocou. A filha dele ligou. Ela disse que sente muita falta dele e quer que ele venha visitá-las. Acontece que ele é casado. O rosto da Sejong mudou de repente. Naquela noite, Sejong viu o professor indo para o ponto do ônibus. Ela olhou para ele. Então saiu. Mas o ônibus parou. O professor apareceu na frente dela. Eles estão em silêncio. Numa estrada, eles se olham. Em seus corações, eles se entendiam. Sejong vai para a casa do professor. Ela disse porque está tão quente na casa dele. Ele acariciou suavemente o rosto dela. A mente da Sejong estava em branco. Ela ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Eles liberaram seus próprios hormônios. Nos dias que se seguiram, eles permaneceram juntos. No meio da noite, eles entram no parque de diversões. Eles torcem pelo amor na roda gigante. Por acaso, o segurança os viu. Os rumores espalharam. O que aconteceu naquela noite se espalhou pela pequena cidade. Os vizinhos dizem que Sejong é indecente. Ela traiu o professor de Seul. A mãe da Sejong não consegue ouvir, mas ela descobriu tudo. Sejong se torna o amante apaixonado do professor. Eles caminham juntos, compram roupas, comem, desenham retratos. Vendo sua filha ainda não voltou, a mãe ficou preocupada. O colega do professor veio à cidade, contou-lhe a boa notícia. O problema dele está resolvido. Ele vai voltar a Seul. O professor está muito feliz. Finalmente ele pode deixar este lugar. Ele voltou para arrumar sua bagagem. Sejong disse a ele que ela estava grávida. Ele abraça Sejong, a conforta. Então ele a enganou para ir a uma pequena clínica para um aborto. Sejong estava na cama. Logo depois, o professor saiu apressadamente. Antes de sair, ele prometeu a Sejong que voltaria para visitá-la. Ela chega em casa, a mãe fica muito brava. Ela jogou sal na filha dela. De volta a Seul, o professor esqueceu da Sejong. Sejong está esperando. Ela não conseguia controlar a saudade. Ela foi para a universidade para encontrar ele. O abraço dela o assustou. Ele gentilmente a empurrou, disse algumas palavras e disse a ela para sair. Seu colega os viram. Ele o aconselhou. Se ele for pego novamente, ninguém pode salvá-lo. O professor não admite, mas tem plano. O professor veio para a casa da Sejong. Vendo o homem que ela ama, Sejong o abraça. Mas ele pegou um envelope com dinheiro e deu a ela. Sejong implora a ele para não jogá-la fora. Ela pediu para beijá-lo, mas ele tem que se livrar deste fardo. Ele a empurrou para o chão. Neste momento, a casa está pegando fogo. Acontece que Sejong esqueceu de desligar o fogo. Cortinas pegaram fogo e se espalharam pela casa. A mãe está presa em casa. Sejong corre para dentro de casa. O professor chamou a polícia.
Mas quando uma pessoa atendeu o telefone, ele hesitou. Se eles desaparecerem, ninguém vai se agarrar a ele. O fogo está ficando maior. A mãe dela foi engolida pelo fogo. Voltando para casa, ele descobriu que sua esposa havia se enforcado. Acontece que ela já sabia que ele tinha uma amante. Ela estava sofrendo de depressão, chorando todos os dias. Durante o funeral, ele segurou a mão da filha, mas ela soltou a mão dele. Porque ela sabia que a morte de sua mãe foi por causa do seu pai. 8 anos se passaram. O professor torna-se escritor famoso. Depois que sua esposa morreu, ele ficou livre para jogar, beber e fazer sexo com estudantes, tornando-se um homem mau. A filha dele se transformou em uma linda garota. Mas a relação pai-filha está cada vez pior. Ela ainda odeia ele. Então veio a retribuição. O professor percebeu que sua visão estava piorando. O médico disse a ele que sua retina tinha um problema. Sua visão vai piorar cada vez mais até que ele fique cego. A escola descobriu seu mau comportamento. Infelizmente, seu investimento também sofreu uma grande perda. A vida dele caiu do céu para o inferno. Neste momento, uma mulher apareceu. Ela é Sejong. Como os olhos não podem ver, o professor a convida para entrar na casa. Ela mentiu que era a vizinha. Ela é fã dos livros dele. Sejong frequentemente o ajuda a digitar um manuscrito. O relacionamento deles se torna mais íntimo. A intimidade deles deixa a filha muito desconfortável. Sejong disse que conhece um médico do departamento de oftalmologia. O médico fez um exame e disse que os olhos dele podem curar. No entanto, ele precisa de uma grande quantia de dinheiro. Sob o feitiço de Sejong, o professor tirou seu último dinheiro. Eles decidiram ir ao cassino para ganhar dinheiro de cirurgia. Depois de ir ao cassino, ele ganhou continuamente. Ele quer continuar ganhando mais dinheiro. Mas, inesperadamente, ele perdeu rapidamente. Neste ponto, o professor não conseguia parar. Ele até pegou dinheiro emprestado no cassino com juros altos. No final, ele perdeu miseravelmente. Poucos dias depois, o homem loiro veio à sua casa para cobrar sua dívida. Ele bateu nele brutalmente. Ele o fez assinar um acordo para vender sua filha. Naquela noite, sua filha foi traficada para o Japão. Vendo a expressão angustiada do professor, Sejong sorriu. No navio que ia para o Japão, a filha implorou a eles. O homem loiro tirou o papel do acordo, dizendo não é o culpa. Aquela mulher é a pessoa que fez tudo isso. Agora a menina entende tudo. Sejong cuida do professor todos os dias. Carinhoso por fora, mas na verdade é abusivo. Ela o alimenta com sopa feita com sobras. Ela ajuda o professor a se lavar. Vendo sua aparência patética, Sejong disse a verdade para o professor. O homem loiro no cassino e o oftalmologista são ambos seus cúmplices. Ela quer vingança. Ela quer que o professor perca tudo o que ele ama. Por este momento, ela esperou 8 anos. Todos os dias o professor vive como um esqueleto em movimento. Ele sabe que Sejong está se vingando. Mas ele não pode deixar Sejong. Essa vida estranha não durou muito. Um dia, a filha dele apareceu de repente. Acontece que depois de ser traficada para o Japão, ela encontrou um chefe gangster. Ele gosta muito dela. Ele a apoiou para se vingar a Sejong. Sejong ligou para o homem loiro para perguntar sobre tudo. Ele disse que ela é mais astuta e cruel do que Sejong. Graças à ajuda do chefe da gangue, a filha pegou Sejong. Ela convidou o melhor oftalmologista do mundo para tirar os olhos de Sejong em vez dos de seu pai. Por isso, o professor restaurou sua visão, e Sejong ficou cego. A história termina aqui. O início do filme é muito interessante, mas o final é um pouco estranho.